Queridos e amados irmãos, irmãs, professores e alunos, sejam bem-vindos a mais uma Betel Dominical. Com muita alegria, nós estamos iniciando a nossa aula completa e hoje, juntamente com vocês, estaremos analisando toda a nossa revista Betel Dominical, Família Projeto de Deus, revista esta do primeiro trimestre de 2024, cujo comentarista é o pastor Valdir Alves de Oliveira. Querido pastor Valdir Alves de Oliveira, ele é pastor ali na Catedral das Assembleias de Deus da Baleia, também é pastor, membro da Convenção do Estado do DF e em torno. Também nós temos a participação dele efetivamente no meio secular, formado pela FGV e pós-graduado em economia. Eu quero aqui, com muita alegria, render a minha gratidão ao pastor Valdir, sempre por suas palavras e também a maneira que se expressa. E, além disso, o pastor Valdir Alves, ele tem feito palestras por todo o Brasil e por diversas igrejas falando a casais e a família. Vamos falar hoje sobre a lição de número 11, que será ministrada no próximo dia 17 de março de 2024, cujo tema que nós abordaremos e trataremos nesta feita é relacionamento ideal entre pais e filhos. O texto áureo desta lição é: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. Este verso precioso está contido na palavra de Deus. Você, sempre que lê, sabe que o Senhor fala de forma edificante a sua vida. Vamos à verdade aplicada. Os filhos precisam ser obedientes a seus pais, mas os pais não podem provocar a ira dos seus filhos para não perderem o ânimo. Também contido na palavra de Deus, a verdade aplicada, ela tem o intuito de sempre trazer à realidade uma frase ou uma explanação diretiva do texto. Os objetivos desta lição serão abordados em 3 etapas. Vamos apresentar as atribuições dos pais, vamos destacar as funções dos filhos e explicar os deveres entre os filhos e os pais. Usaremos como texto de referência na Bíblia do Culto Provérbios capítulo 22, versículo de número 6, e o livro de Efésios, Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso de número 1 ao 4. Vamos dirigir a Deus esta palavra de oração nesse instante, suplicando para que não só permaneça conosco nesta aula, mas possa também, no motivo de oração, que os relacionamentos entre os pais e os filhos sejam saudáveis. Vamos orar. Altíssimo Deus e eterno Pai, graças nós te damos pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, Senhor, e nesta feita permitindo o Senhor ministrando mais uma aula importantíssima. Que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor abra o nosso entendimento para absorvermos tudo que o Senhor tem a nos ministrar. Venha nesta feita também, Senhor, abençoar os pais e os filhos para que eles tenham uma relação saudável, promissora e uma relação, Senhor, acima de tudo, cujos valores espirituais sejam cada vez mais edificantes. Te agradecemos por esta e por tantas outras bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Em nome de Jesus, amém. Queridos e amados irmãos, já estamos prestes a finalizarmos mais um trimestre. Minha gratidão aos professores e alunos que fizeram deste trimestre um trimestre extremamente edificante. Nós estaremos abordando o tema ordenanças bíblicas. Este tema é um tema muito precioso e pertinente, cuja
a autoria do Bispo Abner de Cássia Ferreira, o nosso diretor de publicações, baseou em trazer doutrinas fundamentais imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida de comunhão com Deus. Vai falar sobre diversos elementos importantes para toda a igreja e conhecimento não só pastoral e dos obreiros, mas dos membros em si. Então, retrataremos 13 lições falando sobre a ordenança de descer as águas, participação da ceia do Senhor, ordenança para um culto racional, uma vida de vigilância e oração. É uma revista completa. Já está disponível a você, aluno e professor, nesses formatos. Eu estou aqui em mãos com o formato convencional e temos este, que é de uma impressão ampliada, para poder facilitar a leitura e também a aplicabilidade dos professores quando estiverem lecionando. Conosco também eu quero mandar um abraço muito especial ao povo de Volta Redonda, em especial Barra Mansa. Também mandar um carinhoso abraço à nossa querida irmã Ana e toda a sua família da Chique Viagens, que nunca deixa de participar e também interagir conosco. Aqui a Cirabel também, um abraço, gosta de ouvir, ora para que Deus faça a vontade todo o tempo. A de Tijuca Gloriosa, Anderson, também Rodenilson, Deus te abençoe, edificante. Liesse, Deus abençoe toda a mídia da Assembleia de Deus de Madureira. Também Helenilta, Deus abençoe a Zilda, Patrícia, Joana Maria, Nivalda, também o Nicolina, várias outras pessoas aqui, usuários que deixam a sua mensagem. Obrigado, Silvia, uma revista muito maravilhosa, Edgesse Oficial, também a Cacá, Deus abençoe Fernando, Ana Batista. Olha, são inúmeros comentários. Augusto Freire, Graziele, Elúcia, Verônica, muitos outros comentários que sempre participam e interagem conosco. Meus queridos irmãos, sem mais demora ou delongas, vamos então à nossa lição de hoje. Estamos abordando um tema muito pertinente que nos fala sobre relacionamento entre pais e filhos. Tem sido talvez um dos dramas de maior ênfase da sociedade. Nunca antes na história houve tanta possibilidade de mudanças como está tendo hoje, de forma muito explícita. Então nós esperamos que essa lição seja mais um canal de bênçãos para pais e filhos. Para falar do primeiro assunto, vamos chamar aqui aos estúdios pastor Marcos Santana, que abordará a questão das atribuições dos pais. Pastor Marcos, com o senhor, qual é a sua posição e também a do autor acerca das atribuições dos pais? Bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, nossos irmãos. É fato, irmãos, que ninguém pode apagar da mente dos filhos as influências dos pais, sejam elas positivas ou negativas, boas ou mais. Que a lição de hoje, que esta reflexão seja uma contribuição para os pais marcarem as mentes e as vidas de seus filhos com o melhor exemplo que eles possam ter. Como os nossos filhos, nossas crianças, nossos adolescentes estão carentes, precisando de referenciais, de exemplos de vida cristã, vitoriosa, saudável. É importante termos em mente, ao pensarmos sobre relacionamento entre pais e filhos, que não há uma fórmula
única sobre este assunto. Não se trata de uma matéria exata. Não há um receituário único, automático e completo quando o assunto é relacionamento entre pais e filhos. Como mais um auxílio para os irmãos, eu indico esta revista, Betel Dominical, do primeiro trimestre de 2020, assinada pelo bispo Abner Ferreira, principalmente a lição de número 8, que tratou sobre o desafio da criação dos filhos. Tópico 1, atribuição dos pais. Nesse tópico vamos focar responsabilidade, diálogo e no subtópico 1.3, correção e disciplina. Eu diria que uma das marcas do relacionamento entre pais e filhos é a dinâmica. E isso é notório, considerando que o crescimento e o desenvolvimento dos filhos vai acarretando, vai demandando diferentes abordagens, diferentes tratamentos, diferentes necessidades e também a importância da adaptação, entre outras questões. Subtópico 1.1, responsabilidade. Criar filhos, no sentido, esse criar aí é no sentido de educar, formar, instruir, influenciar. Criar filhos é uma grande responsabilidade. Mas atenção, o Senhor que nos dá os filhos, Ele nos capacita e Ele nos auxilia. Salmo de número 127. Eu penso que cada pai, cada mãe deve fazer a oração de Manoá, que foi o pai de Sansão. E nós vamos encontrar em Juízes, capítulo 13, versículos 8 e 12, esta oração registrada. Manoá disse: nos ensine o que devemos fazer. E depois ele disse: qual será o modo de viver e serviço do menino? Eis aí um anseio que todo pai e mãe precisa ter e pode orar e pedir ao Senhor. Lembrando, irmãos, quanto à questão da responsabilidade, que igreja, escola, creche não eliminam a responsabilidade dos pais na educação. A igreja pode colaborar, a escola pode colaborar, mas a maior responsabilidade é dos pais. Os pais não podem terceirizar a educação dos filhos. Subtópico 1.2, diálogo. Nós vemos aqui no texto da nossa lição, no diálogo é preciso saber ouvir e falar no momento certo. Ter uma boa comunicação não é somente saber se expressar. E a título de contribuição, eu compartilho com os irmãos alguns fatores importantes no diálogo com os filhos, porque afinal nós estamos aqui falando das atribuições dos pais. Primeiro, faixa etária. Os pais precisam prestar atenção nas diferentes faixas etárias pelas quais os nossos filhos eles passam. Isso influencia na questão do diálogo. Segundo, valorizar o ouvir o que os filhos têm a dizer. É fundamental que os filhos se sintam valorizados dentro de casa. Terceiro, é muito importante que os pais estejam atentos quanto ao momento mais adequado. Irmãos, no diálogo estão envolvidos diferentes assuntos, diferentes temas. Consequentemente, a questão de diferentes assuntos e diferentes temas
também nós precisamos discernir os diferentes momentos para tratarmos de diferentes temas. E por último, as palavras usadas. Não basta ser verdade. É importante pensarmos como vamos falar a verdade. O diálogo, ele faz parte do contínuo processo de construir maneiras, pontes dos pais se aproximarem e estreitarem a relação com os filhos. Os pais não podem interromper o diálogo com os seus filhos. É tão interessante isso, pastor Paulo, pastor William. Na vida pastoral, eu já me deparei com pais que ficaram sem falar com os filhos, simplesmente porque não estavam concordando com a atitude dos filhos. Então, a título de contribuição, eu compartilho com os irmãos este pensamento. Dialogar não é sinônimo de concordar. Nós não podemos cortar o diálogo com os nossos filhos, porque faz parte do processo de construção, da maneira, construir pontes de nós nos aproximarmos e estreitarmos a relação com os filhos. Na questão do diálogo, lembremos-nos e façamos também a oração de Manoá. Nos ensine, Senhor, a dialogar com os nossos filhos. E por último, correção e disciplina. Eu quero ler aqui para os irmãos um texto de André Murray. Ele foi mencionado já na lição de número 8. Os irmãos poderão verificar no vídeo dessa lição. E ele escreveu sobre os filhos para Cristo. Instruir é mais do que ensinar. Ensino lida com o saber. A instrução influencia. Segundo, prevenção é melhor que cura. Terceiro, hábitos devem preceder princípios. Hábitos nas crianças preparam o caminho para a obediência por princípios. Quarto, exemplo é melhor que preceito. Quando vivemos o que ensinamos, somos aptos para ensinar outros a viverem. E quinto, o amor que atrai é maior do que a lei que exige. É preciso investir tempo com os filhos. Nessa questão de correção e disciplina, nós pais precisamos prestar mais atenção aos nossos filhos. Não apenas educação, não apenas formação, não apenas ética. Quando se trata de criar filhos como povo de Deus que somos, precisamos atentar para a exortação de Paulo aos Efésios capítulo 6, versículo 4. Criar os filhos também na doutrina e admoestação do Senhor. Nós precisamos expressar cuidado, atenção e amor aos nossos filhos, instruindo e esclarecendo a eles sobre alguns princípios que, infelizmente, parece que estão sendo esquecidos, diminuídos e desprezados nessa construção, nessa criação de uma geração. Primeiro, princípio da autoridade. Nossos filhos precisam saber que uma vida saudável e com mais qualidade necessariamente passa pelo princípio da autoridade. Segundo, o princípio de estabelecimento de limites. E eu quero usar aqui uma expressão
que está sendo muito usada em programas do governo e também, até mesmo, pelos profissionais de segurança pública quando lidam com a questão da pedofilia. Qual é o termo que eles usam? Controle parental. Os pais precisam acompanhar os filhos no uso das redes sociais. E princípio da influência. Alguém perguntou e alguém respondeu quanto ao que os pais devem aos filhos. Exemplo, exemplo, exemplo. E princípio da formação espiritual. Tem um texto na palavra de Deus no livro do profeta Isaías que diz: e os teus filhos serão discípulos do Senhor e terão paz. Que assim seja. Esta geração seja uma geração de discípulos do Senhor, que continuem crescendo saudáveis, não apenas em estatura, mas também em graça e sabedoria, fazendo a diferença na igreja e na sociedade, para a glória de Deus, até que Cristo venha. Amém. Querido pastor Marcos Santana, muito obrigado. Ensinou que aos pais competem alguns deveres, que não podem ser repassados para terceiros ou para a escola, para a igreja ou a sociedade. São competências únicas e exclusivas dos pais. Vamos ver o que o autor também traz quanto a funções dos filhos. Convido para estar abordando este tema pastor William Barros, que também está aqui sendo convidado em nosso estúdio e estará abordando esta temática muito importante e pertinente, pastor William. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana e todos vocês, meus irmãos, estão conosco aqui para mais essa aula Betel. Na aula passada, nós estudamos sobre a vida a dois, sobre os casais. Na aula de hoje, a gente está falando aqui sobre a relação pais e filhos. No tópico 1, o pastor Marcos Santana já falou do que Deus espera no papel dos pais. Agora, no nosso tópico 2, nós vamos falar sobre o papel dos filhos. Vamos falar sobre as funções dos filhos. Irmãos, é gritante hoje na sociedade que nós vivemos os efeitos terríveis da inversão e destruição dos valores na família e principalmente no quesito relação pais e filhos. A falta de limites na sociedade, o desrespeito a regras, tudo isso começa justamente dentro da família, começa dentro de casa. O nosso autor vai mostrar para nós na introdução aqui que no padrão bíblico, desde sempre, o filho mais velho, por exemplo, cumpria o papel de representar o pai na sua ausência, cuidando dos irmãos mais novos, protegendo a família. Uma família estruturada, uma família onde pais e filhos cumprem seus papéis sociais dentro da família, obedecem e respeitam a hierarquia de liderança, tudo vai bem. A família que obedece princípios de Deus vão bem. Uma coisa que cada aluno, cada professor tem que ter em mente, e eu digo aos professores, se puderem, reforcem isso com seus alunos. Todo princípio bíblico nos protege. Toda vez que quebramos princípios estabelecidos por Deus, toda vez que nós quebramos princípios estabelecidos por Deus, teremos problemas, sofreremos. Os princípios de Deus protegem. A quebra ou desobediência dos princípios de Deus abrem na nossa vida um caminho de sofrimento, perda, prejuízo e de dor. O nosso tópico 2.1 vai mostrar para nós os deveres dos filhos em relação aos pais. Se os pais têm uma série de obrigações em relação aos filhos, eu estava ouvindo outro dia um comentarista dizendo o seguinte, que a vida de um filho é como se vivesse num hotel. Roupa lavada, passada, tem tudo, até que finalmente casa e vai embora. Porém, não é só isso. Além dos privilégios de ter uma família, de ter toda uma base, de ter alguém que, com amor e carinho, preparou tudo para seu crescimento, é dever dos filhos honrar os seus pais, obedecer os seus pais,
ouvir os seus pais. Irmãos, olhem para os exemplos de destruição na Bíblia de pessoas e vejam se não passam pela desobediência. Pessoas desobedientes não têm um futuro feliz. Você que está assistindo essa aula, se você é um jovem, se você é solteiro, escuta a voz de Deus. Faça tudo para viver de acordo com o princípio da palavra, honre seus pais. Eu nunca vou esquecer aqui de um amigo meu que me chamou para um churrasco. Esse churrasco era em prol da sua mãe. Eu pensei que era aniversário dela. Cheguei lá, fui cumprimentá-la para dar parabéns. Ela disse, não é meu aniversário. Eu pensei, olha, não é dia das mães, não é aniversário. Eu cheguei para ele e falei, fulano, rapaz, qual o propósito do churrasco? Ele virou para mim e nessa hora os olhos dele lacrimejaram. Ele disse para mim, olha, meu pai morreu. Meu pai foi um bom pai. Eu nunca fiz um churrasco com meus amigos. Nunca chamei meus amigos, família, para honrar o meu pai. Meu pai morreu. Minha mãe já está com uma certa idade. Ela andou doente, muito doente. Então eu decidi fazer esse churrasco para honrar ela, para que todo mundo saiba que ela é minha mãe. Para honrar ela antes que, se ela partir também como meu pai, e eu vou lamentar do mesmo jeito, de não ter feito alguma coisa publicamente para honrá-la. E ele fez um churrasco só para honrá-la. Irmão, além dos deveres dos filhos, nós temos a consciência dos filhos em relação aos pais. O nosso autor vai dizer que os filhos devem atender o conselho dos pais, sem retrucar. Irmão, quantos filhos casaram mal porque não ouviram o conselho dos pais? Tenho certeza que nesse momento tem alguém assistindo essa aula que pode confirmar o que eu estou dizendo. Gente que o pai falou, filho, não vai dar certo. Olha os princípios, olha os valores, olha o jeito dessa pessoa, vai se arriscar desnecessariamente. Você é solteira. Quem sabe uma filha que está assistindo essa aula, a mãe falou, não vai, filha. O rapaz não é crente, o rapaz não serve a Deus, o rapaz não é temente a Deus, o rapaz não é bom filho, vai entrar por esse caminho. Para que arriscar? Para que sofrer desnecessariamente? Gente que já tem na família exemplos. Às vezes a mãe mora sozinha há anos, porque veio de um casamento destruído, de julgo desigual. Tios, avós, e agora que é a sua vez, tem tudo para fazer uma boa escolha. Tem tudo para escrever uma história bonita, mas vai entrar pelo mesmo caminho, vai reproduzir os erros dos seus pais. Ouça o conselho. Ouça o conselho. A voz dos seus pais é a voz de quem ama você. A voz dos seus pais é a voz de quem tem mais vivência e mais experiência de vida. Ouvir o conselho dos pais é bíblico. A Bíblia em Provérbios, em várias passagens, vai mostrar que o filho sábio ama a correção, ouve o conselho, dá atenção à palavra da sabedoria. Ouça. Eu estou aqui hoje nessa aula gravando com vocês porque em vários momentos ouvi bons conselhos. Atentei para conselhos de Deus, conselhos que me levaram a ter paciência, conselhos que me levaram a engolir orgulho, conselhos que me levaram a esperar a hora de Deus para fazer determinadas coisas. E tudo isso me trouxe até aqui. Eu não estaria aqui agora, nesse momento, se não fossem os bons conselhos, se não fosse a instrução, se não fosse a palavra de sabedoria liberada sobre a minha vida. Irmãos, você não é uma ilha, não se isole, ouça a voz dos seus pais, ouça bom conselho, tenha essa consciência. Ele vai dizer, além disso, que os filhos não podem amaldiçoar os seus pais. Irmão, nós nunca vivemos uma época de tamanho desrespeito a autoridades. Olha o reflexo da sociedade.
Uma sociedade onde o filho não aprende em casa a honrar seus pais, consequentemente, é uma sociedade sem limites, violenta, agressiva, não respeita a autoridade, não respeita o direito do outro. Vão crescendo pessoas sem freio, sem limites, que acham que têm e podem dizer o que quiserem, podem fazer o que quiserem. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. E agora, se isso no mundo é triste, coisa feia e triste, é quando a gente vê filhos, até dentro da igreja, que desonram, desrespeitam e tratam seus pais de forma desrespeitosa, até publicamente. Irmão, triste. E eu entro no tópico 2.3, que fala sobre a gratidão dos filhos em relação aos pais. Triste é o pai que chega à terceira idade, com as cães embranquecidas, e tem filhos ingratos, que não lembram, que não recordam, que não amam, que não respeitam seus pais. Sabe, tratam de forma depreciativa, humilham, discutem, batem boca na frente dos outros. Irmão, que coisa horrível, que coisa feia. Nada justifica um comportamento desse. Escute o que eu vou lhe dizer. Outro dia eu estava na igreja e eu vi uma filha discutindo com a mãe com gritos. E eu me lembro aqui de um amigo meu que morreu, ele já dorme no Senhor. Era um grande pastor, foi ele que celebrou o meu casamento, pastor Mário. O filho dele, ele acordou de manhã, o filho dele que já é casado, tinha ido na casa dele e estava discutindo com a mãe algum assunto lá e gritou. Ele se interveio e falou o seguinte: o que está acontecendo aqui? Aí ele falou: não, minha mãe não sei o que. Ele falou assim: calma aí, eu estou vendo você gritando com a minha esposa. Não, é minha mãe. Ele falou assim: ué, você gostaria que eu fosse na sua casa agora e eu gritasse com a sua esposa? Ele falou: é diferente. Diferente não, ela é minha esposa. E eu não admito que você grite com ela. Eu não admito que ninguém grite com ela. E aí ele se aborreceu, falou: então vou embora. Pegou a porta e abriu e foi embora. Irmão, na parte da tarde daquele dia, o rapaz ligou chorando para pedir perdão à mãe. Não satisfeito, no final do trabalho, ele comprou chocolates e um buquê de flores e foi na casa dos pais para pedir perdão para a mãe. Que Deus nos guarde, irmãos. Que Deus nos ajude para que a gente não seja crente, mas as nossas relações pais e filhos sejam moldadas conforme o mundo. Que os pais possam ter convicção de que semearam em terra boa e que seus filhos, mesmo na velhice, nunca o abandonarão. Nunca os abandonarão. Coisa linda é ver os filhos respeitar, honrar os pais na velhice. Aqui em nossa igreja, qualquer crente da nossa igreja pode testificar. Vocês podem olhar o nosso bispo primário, que tem mais de 90 anos, qual o tratamento que você vê publicamente, os bispos, os seus filhos, como eles tratam o pai. Que nós possamos pegar os bons exemplos e possamos reproduzir isso na nossa família. Que Deus nos guarde e nos abençoe, em nome de Jesus. Querido pastor William, muito obrigado. E ele ensinou que a palavra de Deus nos apresenta os deveres dos pais em relação aos filhos, em relação também aos pais. A palavra de Deus nos apresenta os deveres dos filhos em relação aos pais. Vamos abordar agora o terceiro tópico, explanando aquilo que o comentarista, o autor desta lição preciosa, quer nos trazer. Vamos falar sobre deveres compartilhados, pais e filhos. Os versículos do capítulo 4, versículo de número 6 de Malaquias, diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos
e o coração dos filhos aos pais. Aqui destaca uma importância maravilhosa da reconciliação, do amor mútuo entre as figuras paterna e os filhos, a filiação. Este versículo lança luz sobre a necessidade que temos de um relacionamento saudável, harmônico dentro da família, onde tanto os pais quanto os filhos comprometem-se em atender, respeitar e amar uns aos outros. Lembrando aqui que pais e filhos são mais do que simplesmente membros da mesma família. Eles compartilham laços afetivos, que é descrito aqui como algo maravilhoso, grandioso, extraordinário e divino. A relação entre os pais e filhos acaba sendo além e indo além do convívio diário. É sublime pensarmos na contribuição dessa harmonia tanto para o ambiente familiar quanto para o crescimento espiritual de todos os membros da família. O objetivo de Deus nesse aspecto familiar é reconciliar as famílias consigo mesmas, mencionando aquilo que o profeta destaca, a importância da paz, do perdão, da compreensão, do amor mútuo como pilares que acabam sendo fundamentais para a construção de um lar forte e extremamente acolhedor. Quando os corações dos pais e dos filhos se unem em amor, em respeito, acaba estabelecendo um ambiente propício para florescimento das virtudes familiares e para a manifestação do amor divino em nossas vidas. Vamos ao subtópico 3.1, que vai nos dizer sobre relacionamento com a amizade. Embora o papel primordial dos pais seja de serem pais, e aqui eu abro ressalvas para dizer que nem todo pai, de repente, é amigo, mas não é obrigação do pai ser amigo, e sim, se puder ser amigo, ótimo, o bispo Abner costuma dizer. Mas não podendo ser amigo, seja pai. Essa presença da amizade gera uma intimidade entre pais e filhos, que é algo extremamente saudável, benéfico para um relacionamento familiar. Enquanto ser pai ou mãe implica em estabelecer limites, educar, guiar, também a presença de uma conexão amigável, ela é evidente para fortalecer estes laços familiares e promover confiança mútua e facilitar a comunicação entre pais e filhos. Lembrando que a amizade entre pais e filhos não precisa comprometer a autoridade que o pai tem, mas adiciona-se a dimensão de um companheirismo. Esta torna uma atmosfera de amizade que permite que pais e filhos compartilhem assim experiências, se divirtam juntos, construam memórias, contribuam para um ambiente mais acolhedor e mais afetivo. O 3.2 nos ressaltará sobre relacionamento com compreensão. Existe sim conflito que acaba ocorrendo em um determinado momento entre pais e filhos, devido a diferenças, às vezes, das personalidades, das perspectivas de vida ou até mesmo dos valores elencados. No entanto, é essencial tanto para os pais quanto para os filhos que não permitam que esses conflitos se tornem algo normal, eu diria rotineiro nesse aspecto. Nós encontramos a exortação bíblica baseada em Efésios 6, do 1 ao 3, e em Colossenses, capítulo de número 3, e o versículo 21 você pode ler com mais calma em casa, onde os pais não devem provocar os seus filhos a ira, mas devem honrar também, os filhos devem honrar e obedecer os pais, aqui ressaltando a importância, a compreensão dentro do seio familiar. É fundamental que os pais pratiquem
uma coisa chamada comunicação aberta, que é um diálogo construtivo e também busca a solução pacífica para resolver alguns conflitos que possam surgir. Essa compreensão mútua e perdão e disposição de aprender e crescer com os indivíduos quanto membros da sua família acaba sendo essencial para manter um relacionamento saudável, harmonioso entre o pai e o filho, entre pais e filhos. Vamos falar sobre o 3.3, onde abordamos sobre relacionamento com perdão. Nós sabemos que a falta de perdão gera consequências enormes, mas é extremamente prejudicial ao relacionamento familiar também. Acaba resultando em raízes de amargura, ódio, mágoa, que podem, às vezes, afetar profundamente o ambiente familiar, a saúde emocional, tanto de seus membros, quanto também das pessoas que frequentam este lugar. Nós encontramos na Bíblia Sagrada o ensinamento sobre a importância do perdão, tanto de Deus quanto entre nós, seres humanos, para restaurar e manter os relacionamentos saudáveis e harmoniosos, se torna necessário o perdão. Para manter esse ambiente de amor, de respeito, os pais eles são chamados biblicamente a não irritarem, não provocarem os seus filhos, enquanto também os filhos são chamados para não desonrarem, desobedecerem e desrespeitarem seus pais. O perdão, então, dentro desta qualificativa familiar, acaba sendo crucial na resolução dos conflitos, na cura de feridas emocionais e na promoção da reconciliação dentro da família. Perdão não significa ignorar, minimizar a gravidade das ofensas, mas sim significa liberar o ressentimento e a amargura, buscando assim uma restauração dos vínculos e esses vínculos emocionais e a construção também de relacionamentos baseados na graça e na compaixão e no amor incondicional. Então precisamos praticar o perdão, a compaixão, principalmente com os membros de nossa casa. Fazendo isso, podemos tornar sempre um ambiente acolhedor, de entendimento, de respeito, promovendo uma união e uma harmonia dentro do lar. Queridos irmãos, nós chegamos então aqui ao seguinte ensinamento, de que o relacionamento entre pais e filhos devem ter amizade, compreensão e perdão. A qualidade dos relacionamentos entre pais e filhos melhora e vai se tornando cada vez mais saudável, mais harmoniosa, à medida que se aplicam alguns conceitos, e principalmente esses conceitos bíblicos. Viver uma vida com temor acaba sendo um dos elementos e de uma intimidade com Deus que provoca sobre a família que se compromete com o reino de Deus uma modificação e uma transformação completa. Eu queria aqui, antes de nós encerrarmos com oração, te pedir, se você gostou desta aula, se você foi tocado, eu gostaria de pedir que você compartilhe com o máximo de pessoas. Nós vivemos em uma época muito complexa, em que os relacionamentos estão se dissolvendo, famílias estão se desconstruindo, a moral estão se desmoralizando, né? As famílias estão se desmoralizando. Nós estamos vivendo dias difíceis. E eu gostaria que você pudesse compartilhar este vídeo com alguém talvez que precise deste elemento vital e importante para a transformação familiar. Vamos orar, eu convido o pastor William Barros, curta, comente, compartilha, siga-nos para ficar a partir de hoje inteirado sobre tudo que se passa aqui na Editora Betel, tá bom? Vamos orar então, pastor William Barros, dirigindo a Deus em oração nesse instante. Meus amados irmãos, antes de nós orarmos aqui, deixa eu fazer rapidinho um anúncio para vocês. Um pedido, na verdade.
Muitos irmãos me procuram para agenda, para saber como é que faz para me levar na igreja, me convidar para eventos e também para saber informações das nossas caravanas para Israel e terras bíblicas. Eu vou deixar aqui o meu link, o Instagram. Segue a gente lá na nossa rede social principal. Depois você vai ver as nossas outras redes a partir de lá e todas as informações. E pode falar direto comigo. Vou estar lá à disposição para dar toda a atenção que você merece. Tá bom? Então segue a gente lá. Senhor, te agradecemos pela aula de hoje. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nos admoestar, nos ensinar, para que possamos, Senhor, aprender e viver de forma, Senhor, diferente a partir da Tua palavra. Que o nosso modelo seja o que diz a Tua palavra e não o modelo do Deus desse século. Nós oramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Até a próxima lição, a lição de número 12, a penúltima, em que trataremos o verdadeiro sentido de serem dois em um. Te aguardo na próxima aula, se Deus quiser.